a bicuda é na aula aí, né? Na aula aí a gente... Ô pessoal, olha só. Na física B do volume 6, ele continua falando de fenômenos ondulatórios. Primeiro ele fala um pouco de reflexão. Isso aqui, cara, ó, é uma coisa bem intuitiva para entender, ó. Se tu pega uma corda e amarra na parede e vai lá e dá uma saculejada na corda, esse pulso aqui, ele vai para frente, certo? Com uma certa velocidade. Tranquilo? Quando esse pulso chegar na parede, essa corda vai tentar puxar aquele ponto que está fixo na parede para cima. O ponto não vai se mexer e a corda vai ser empurrada para baixo. Nessa situação, nós veríamos a reflexão na corda ocorrer assim, ó. Se for uma crista em direção à parede e a corda está rigidamente amarrada, ela volta em forma de vale. Beleza? Isso aqui a gente chama de reflexão com inversão de fase. Reflexão com inversão de fase. É um nome justo, né, galera? Reflexão porque bateu e voltou. Isso que é refletir, né? Com inversão de fase porque era uma crista e voltou em forma de vale. Se fosse um vale inicial, voltaria em forma de crista. Dá pra testar hoje, né? Amarra um cadastro na parede lá, suporta a TV. Certo? Não seria normal. Explica pra tua mãe, tá? Olha só. Outra coisa, essa aqui é mais elaborada para tu testar em casa, ó. Se em vez de amarrar rigidamente a corda na parede, eu boto tipo assim uma coelhinha de chaveiro aí, um aramezinho de chaveiro, e coloco um lápis, por exemplo, ó, no qual o arame pode, certo, se mexer. Aí, quando tu faz isso, na hora que o arame é puxado para cima, ele pode se deslocar no eixo. Quando ele foi para cima, ele vai puxar a corda para cima, gerando uma nova crista. Portanto, a corda volta assim, cara, ó, por incrível que pareça. Ela volta em forma de crista. Certo? Então, são dois tipos de reflexão diferentes. Um com inversão de fase, o outro sem inversão de fase. Reflexão. Oi. Parabéns, cara. No mundo real, sim. Aí, aqui a gente despreza, geralmente a gente despreza a absorção. Mas tu vê, tu já me alertou para um outro fenômeno que eu queria discutir. A absorção. A absorção, como o próprio nome está dizendo, é quando a onda se propaga e é absorvida. Só que se tu responde dessa maneira, né, tu não está explicando o fenômeno. Tu vai dizer que é quando a onda, à medida que a onda se propaga, ela tende a perder energia. Certo? Diminuindo de amplitude. Mas a maioria das vezes que a gente estuda na física, aqui no ensino médio, como a absorção traz uma matemática exponencial, que é delicada, que geralmente nos trabalha no ensino médio, a gente só pede a teoria, né? O aluno tem que saber o que é absorção, mas não vai influenciar nas contas. Na prática, ele daria amplitude e perguntaria qual é a amplitude da onda refletida desprezando as perdas. A mesma amplitude. Se eu fosse representar uma onda sendo absorvida, eu faria a amplitude dela aí diminuindo. Porém, galera, eu manteria o comprimento de onda, tá? Mesmo quando a amplitude vai diminuindo, eu manteria o mesmo lambda o tempo todo. E a frequência também. Olha que loucura. Mas se ela vai com a velocidade, ela volta com o mesmo? Isso, a não ser que eu tivesse mudado a tração na corda. Eu vou deduzir futuramente que a velocidade de uma onda numa corda depende da força do que tu puxa a corda. Então, se tu tensionava a corda igual, antes e depois de tu ter produzido o pulso, antes e depois da reflexão, a corda vai e volta com a mesma velocidade. Então, tu vê, ó, se tu grita com alguém que está distante de ti, tu parado, a pessoa parada, não tem vento no dia, tu, ei, fulano! A tua voz não vai parecer diferente por estar distante. Ela vai ficar enfraquecida. Quer dizer que a frequência não mudou o comprimento de onda, certo? Só que as amplitudes, quanto mais distante de ti, o ar sacudia menos só. Mas com a mesma frequência que o ar que estava próximo de ti, tu vê que interessante. Então, a carteira de identidade de uma onda é a frequência dela. A frequência de uma onda não muda,
nem quando ela é refletida, nem quando ela é absorvida, nem quando ela é difratada, nem quando ela é refratada ou absorvida. Carteira de identidade da onda é a frequência, não muda nunca. O lambda podia até mudar, mas a frequência não. Beleza? Isso é uma coisa que a gente vai precisar depois. Galerinha, nada demais até agora, né? Olha só, volume 6, o que eu te ensinei? Que tem dois tipos de reflexão de ondas na corda, que é com inversão de fase ou sem inversão de fase, e isso depende se a extremidade é fixa ou móvel. Eu acho que é intuitivo, né? Quando dá o sacão, muda a fase, quando é suave a transição, não muda a fase. Professor, isso pode acontecer com uma onda eletromagnética? Pode, cara. Isso pode, porque ela pode refletir com um campo elétrico ou com um campo magnético, isso pode inverter a fase dela. É por isso, na verdade, que a gente começa explicando a da corda, para ficar fácil de entender a outra futuramente. E aqueles exercícios bem comuns de encontro de ondas? Agora, olha só, quando eu tenho duas ondas se encontrando, se elas forem se encontrar em forma de crista, a gente vai chamar de, ou vale com vale, a gente vai chamar de interferência construtiva. E nesse caso, na hora do encontro, forma um vale maior. Adivinha qual é a amplitude do vale que se forma? É intuitivo mais uma vez, né? É a soma das amplitudes dos vales. O que me revoltou é que o professor falou o seguinte: depois elas continuam a vida delas como se nada tivesse acontecido. Eu mais uma vez falei, é mentira! E ele falava o seguinte, e não muda nem a amplitude. Claro que nessa hora ele estava desprezando a absorção. E aí, cara, quando eu tinha a oportunidade de observar ondas, já que eu tinha estudado ondas, eu ficava olhando, né, para poder falar que o meu professor estava errado. E quando tu vai a alguns costões aqui em Floripa, é muito divertido. Tu vê as ondas vindo para cima do costão, reflete no costão e volta para cima das ondas que estão chegando. Cara, e aí eu tive que mais uma vez dar o braço a torcer. Ondas pequenininhas refletidas porque foram parcialmente absorvidas e as ondas maiores vindo lá da frente. Se tu esperar um pouquinho, vai acontecer um momento que tu vai ver. Tava relativamente liso e chegou um momento que tá vindo as grandonas e as pequenininhas. Elas se encontram, fica um crespão bem mais alto e mais fundo também, claro, porque quando vale com vale se encontra, dá um vale mais profundo. E depois que elas passam uma pela outra, as pequenininhas continuam indo para fora e as grandonas continuam novamente em direção ao costão. Aí eu, putz, que merda, pior é que funciona. E bastava ter observado o mar lá de Mituba, se eu fosse mais novo e um pouquinho mais observador, né? Talvez tivesse percebido isso antes do cara ensinar. Então tu vê, algo bastante simples e intuitivo. Interferência construtiva, vale com vale ou crista com crista. O que eu faço para determinar a amplitude resultante? Soma. Porém, se uma crista e um vale se encontram, o que eu vou fazer? Adivinha? Na hora do encontro, como é que eu vou determinar a amplitude total, a amplitude resultante? Lógico, né, cara? Cuidado, tá, gente? Nem tudo na física é assim óbvio e ridículo. Certo? Então, interferência, que é quando duas ondas se sobrepõem, é assim simples mesmo. Interferência construtiva tu soma, interferência destrutiva tu diminui. Professor, vai ficar negativa a amplitude aí? Não, na verdade é sempre em módulo. A gente não está preocupado com mais ou com menos, afinal a gente chama de crista o que vai para cima e vale o que vai para baixo. E depois as ondas continuam, cara, ressurgem como fênix das cinzas e continuam, cada um com a sua amplitude, cada um no seu sentido. Claro que eu estou desprezando a absorção. Mas espera aí, se existe interferência destrutiva, deve ter uma que é totalmente destrutiva. O que seria uma interferência totalmente destrutiva? Que na hora tem a mesma amplitude e na hora que se cruza, anula. Então tu vê, né? Primeiro surge na teoria essa ideia. Aí um doente chega e... eu vou fazer um sistema de som para o carro que capta o som que o carro faz e anula já.
na hora de emitir a música, vai ter dentro da música o anti-ruído do carro. Bangles Fusion, né? Que tem nas melhores marcas aí. Então mesmo que entre ruído do motor, que é super isolado, tal, Ninja Mutante, o sistema de som tira aquele ruidinho que entra por interferência destrutiva. Ah, mas peraí, os empregados da minha fábrica estão adoecendo com o ruído das pressas, ou com o ruído do britador, ou do sei lá o quê. E lá eu tenho 4 britadores idênticos. Os caras, pô, cada mês eu perco 2 de atestado. Tu chama um engenheiro que vai medir a vibração, vai medir a frequência, vai ver onde é que a onda está indo e vai reposicionar para que o barulho de uma máquina anule o barulho da outra máquina. E aí máquina barulhenta com máquina barulhenta da fábrica silenciosa. Puta que pariu, cara. Olha como a matemática é poderosa, certo? E como isso interfere na nossa vida. Então, ó, interferência é uma coisa muito interessante, muito importante. Porque a gente pode usar a nosso favor, né? Interferência totalmente destrutiva chama atenção nessas 2 aplicações, pelo menos, que eu comentei com vocês. Muito bem. Tinha outra coisa que eu queria comentar antes de ir para a parte um pouco mais delicada, que era o quê? Peraí. Putz, isso é muito legal. Tu acredita, cara, assim, ó, se eu for num lugar aberto dar uma aula para vocês, uma praça, eu vou ter que berrar mais do que eu já berro, não acredita? Porque o fato de as paredes e o teto estarem aqui me ajudam. Porque o ar vibrante bate no teto, se reflete e passa pelo teu tímpano de novo. E quase instantaneamente depois que a primeira saculejada de ar original vibrante passa. Então tu vê, na hora que eu falo contigo, eu vibrei o ar passou pelo teu tímpano, bate no colega de trás, já passa de novo. Bate no quadro e já passa de novo pelo teu tímpano. E fica passando 3, 4 vezes até ser absorto. Ó, demora um pouquinho para subir o som. Ele ficou 340 metros por segundo, hein? 340 metros por segundo, por isso que eu estou dizendo várias vezes em um segundo. O teu tímpano, ele é um tamborzinho. É um tamborzinho. Ele vibra sutilmente, mesmo que eu fale suavemente, o tamborzinho que está ali dentro, aquela, né? Todo melecado com cera ali, ele vibra. Beleza? Certo? Cera, sim, melecado de cera. E não limpa, tá? Não limpa porque a forma inteligente de limpar o ouvido, tu lembra, né? Te falei já, né? É com o cotovelo. Sim, se tu vai num cara bom de ouvido, o otorrinolaringologista, ele vai te falar, não, o teu ouvido tu limpa com o cotovelo. Pessoa inteligente limpa o ouvido com o cotovelo. Não sabe, não entendesse? Não entendesse? Peraí. Tá entendendo? É que não dá pra limpar, querido, não se limpa. É autolimpante. Tu toma banho, seca a tua orelha com a toalha e toca a vida pra frente. Tá entendendo? Então ele atende muita gente que usa o tal do... Isso, é o cotonete anti-higiênico, entupidor de orelha. Vai jogando a cera pra dentro, né? Aí um dia tu paga 100 pila pra aspirarem o teu ouvido. E depois da primeira aspiração tem que ir de, sei lá, de ano em ano aspirar. Legal, né? Não mexe que é autolimpante, tá bem? Só seca depois do banho, vai saindo o excessinho. Beleza, galera? Mas tu vê, né, cara, eu era doente quando eu era guri, eu tinha medo de estar no colégio e a gatinha olhar e ter uma cerinha ali. Uma merda, né, cara? Não é assim que a vida é amarga, certo? Então assim, ó, tu avisa, entendeu? Pô, cara, tem uma pendurada ali, tu avisa, o cara limpa, tira o excesso por fora, mas não enfia um cotonete ali dentro que vai secar e pode destruir o teu sistema auditivo. Então bota e vibra. Né? Deixar a unha do dedinho crescer. Porra, eu tenho uma facada. Eu vou sonhar com isso, pai. Ó, pior que a galera tem, né, cara? Sabe que tem uma galera que tem ali. Não, e é clássico, a galera vai lá e usa pra limpar. Te juro, ele tem uma unha comprida e usa pra limpar. É verdade, cansei de conhecer ninguém que usa essa técnica. E aí ele fala, ele tem a ordem. Foda, né? Só uma coisinha. Valeu. Muito boa essa parte. Na verdade, se eu quiser que o som não passe, a parede vai ter que ser mais grossa, mais rígida do que uma parede normal. A galera vem com aquela história de colocar, né, negócio de ovo, na verdade, qualquer coisa que tu for acumulando na parede e deixar a parede mais espessa, preferencialmente coisas mais rígidas, vai dar uma ajuda.
E o ideal é que tu use uma espuma que tenha essa característica aqui, ó, na parede. Aqui é a parede, ó. Quando o som vem vibrando o ar, esse vai ajudar na absorção. Aquelas conezinhas de borracha vibram juntos, absorvendo, certo? O som. Mas como eu estava falando, o teu tímpano é um tamborzinho. Ele demora a parar como qualquer tambor. Tu viu que ficou tum? Demorou um pouquinho para parar? É assim. Ele demora, sabe quanto tempo para parar o teu tímpano? 0,1 segundo. 0,1 segundo. Um piscar de olhos. Por isso que quando eu falo contigo, o teu tímpano vibra. Antes de ele parar de vibrar, o som que refletiu na parede já passa de novo, ajudando ele a continuar a vibrar. Que loucura! Isso ajuda a que tu me compreendas melhor. Ajuda na intensidade que tu absorve da minha voz. Chama-se reforço sonoro, o que está acontecendo com nós agora. Porque a reflexão do som é muito menor do que o 0,1 segundo. Quando o som passa uma segunda ou terceira vez por ti, teu tímpano ainda estava sacolejando com ele próprio. Porém, se o tempo de reflexão, ou seja, se o tempo que a onda original e a onda refletida passar pelo teu tímpano se aproximar de 0,1 segundo, tu vai quase escutar um eco. Vai dar, a voz vai ficar um pouco tremida. Talvez vocês não percebam, mas eu, que conheço essa sala já há muitos anos, ó, aqui, se eu desse a aula daqui eu estava ferrado, porque aqui eu já começo a sentir minha voz falhar. Eu sei que daqui, a sensação que eu tenho é que vocês não estão me escutando direito. A voz que bate lá naquela parte demora um pouco a voltar para mim. O meu tímpano está quase parando quando a voz volta para mim. E dá uma separadinha na minha voz e na voz que eu escuto vindo lá do fundo. Não é eco, mas é extremamente desagradável. Eu forço a voz imediatamente na hora de eu estou nessa situação. Agora minha voz está poderosa, agora eu estou escutando tudo. Agora a voz bate ali, volta instantaneamente. Aqui, estou sentindo. Lá é uma merda. Está acontecendo o que quando eu falo dali? Reverberação. É quando o tempo entre o som original e o som refletido atinge quase 0,1 segundo. Se for menos, reforço sonoro é o nome, é o que está acontecendo agora. É a reflexão do som bem antes de 0,1 segundo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu berro, o som passa, sacode teu tímpano, bate lá atrás, volta, o teu tímpano estava sacudindo com o berro refletido dá mais uma sacudida no tímpano. O berro parece mais alto do que era. Se eu desse o mesmo berro num lugar sem teto e sem paredes, o berro não ia sacudir tanto teu tímpano, porque não ia ter o berro refletido. Quando essa diferença é bem pequena, bem menor que 0,1 segundo, como é que chama? É o reforço sonoro. É isso que eu quero numa sala de aula. Ali, o senhor não foi feito para falar ali, né? A sala não foi feita para o cara falar ali. Tá, reverber é uma merda. É quando o tempo entre a onda original e a onda refletida dá quase 0,1 segundo. Piscar de olhos, galera, é bem pouco tempo. Porém, se o tempo entre o som original e o som refletido demora mais que 0,1 segundo, ou 0,1 segundo, o teu tímpano já parou quando vem o som refletido. Teu cérebro entende que é um novo som e tu acha que separou, é o eco. Então, né, se tiver uma distância razoável, o cara pegou lá também. Então é o seguinte, ó, dá para calcular quando isso acontece. Qual é a velocidade do som? Quase 340 metros por segundo. Parabéns, cara. Parabéns pela participação. Velocidade e distância sobre... Se eu vou berrar para a parede, o som vai e volta. Então, cuidado, hein? 340 metros por segundo, eu vou chamar a distância de 2x. X para ir. E quanto tempo para começar a ter eco? Tem que demorar pelo menos 0,1 segundo. Passa multiplicando, dá 34. Passa dividindo, dá... Cara, parece piada. Parece piada. Tu tá num canyon, vai lá pro Rio Grande do Sul, canyon, maravilhoso. É bonito que o Grand Canyon, provavelmente. Não é no Rio Grande do Sul, não. Tem aqui, tem vários lugares, né? Mas no Rio Grande do Sul tem alguns canyons. Mas tem a divisa. Qualquer um deles, tá em Bezinho, qualquer um deles. Aí tu vai lá, tem a paredão.
Vai no horário que não tenha muita gente, né? Cara, tu vai começar a se afastar do paredão e vai gritar. Vai chegar uma hora que é bizarro. Na hora que tu tiver 17 metros, tu vai perceber. Tu dá um passo pra frente. Tu dá um passo pra trás. Tu dá um passo pra frente. Cara, é viagem. O teu tímpano para no momento e dá eco no teu cérebro, e na outra hora o teu tímpano não parou, só prolonga o grito. 17 metros. Acima de, né? Claro que se tiver 18 também vai ter eco, né? E se tu for abençoado e tiver o lugar perfeito de algumas reflexões, né? Eco duplo ou triplo, aí já precisa de um pouco mais de sorte, ou lugares turísticos que, né, tem justamente essa capacidade. Aquelas salas que são quase silêncio absoluto. Porque elas já Dentro ou fora? Dentro. É justamente as paredes isoladas para que não ocorra essa reflexão. Mas é só para... A gente faz isso, por exemplo, que é gravar o som de um aparelho. Mas por que a pessoa fica ruim quando está nessa sala? Porque ela não está acostumada a... Ela está acostumada a viver num ambiente que faz barulho à medida que ela caminha. Isso ajuda ela a se localizar. Quando ela fala com a pessoa, ela tem que escutar a voz dela refletida, né? Então nessa sala, se tu conversa com alguém, tu fica algum tempo ali, é agoniante, porque é abafado, as coisas não fazem barulho. Outra, geralmente essa espuma é mais escura. Na UFSC tem uma sala dessa que ela é construída dentro de um prédio com amortecedores, para nem a vibração dos carros e do caminhar das pessoas no prédio em volta interferir na gravação do som. Resultado, a VEG parece que contrata a Universidade da Engenharia Mecânica para fazer esses estudos sonoros, e agora recentemente lançou, parece, um dos compressores mais silenciosos do mercado, né? Então tu vê, tu fica gravando o barulho do teu motor para conseguir melhorar. E eu quero gravar o barulho que sai dele, não o barulho que sai dele e o barulho refletido pela parede, entendeu? Por isso que em estúdio a gente, né, procura fazer paredes anti-reflexão. A caixa que leva o retorno pro cara que tá fazendo no show é o princípio da reflexão. Exatamente. Sem o retorno do cara que está fazendo o show, ele vai estar escutando eco ou reverberação o tempo inteiro, né? E aí ele vai pirar. Ele, porra, eu tô cantando atrasado da banda, que merda, que é isso? Ele tem que escutar na hora, entendeu? É pra isso o retorno, né? Claro que tem alguns caras que acabam exagerando um pouco, mas hoje também, né, o cara não depende só do retorno ali. A maioria tu já viu, né? Tá com o fonezinho ali, né? Aquele ali é o retorno dele agora, certo? Mas se o cara tá cantando sem aquilo ali, se não tiver retorno e o público for grande, né? Ferrou, não dá. É isso aí. Valeu, galerinha. Até mais.